Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? E parabéns aos pais, mães também, né? Porque não existe pai sem mãe, então é preciso que todos sejam parabenizados. Vamos dar início aos nossos trabalhos hoje, com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus, nossa Mãe Santíssima, e com a proteção e o equilíbrio do irmão Miramês e toda a sua equipe. Então, é um instante de reflexão. O nosso irmão Gabriel vai falar sobre relacionamentos entre pais e filhos, né? Um tema proposto para que a gente possa hoje refletir. Então vamos fazer nossa prece para dar início aos nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Com a palavra, meu irmão. Muito obrigado, viu? Beleza. Bom dia, gente, tudo bem? Deixa eu só... Hoje, então, nós vamos... Primeiro, prazer, todo mundo. Eu sou o Gabriel, primeira vez aqui. Vou contar um pouquinho de mim para não ficar perdido aqui no meio, né? Sou espírita minha vida inteira, nasci em família espírita. Em torno ali dos meus 18 anos, eu realmente comecei a ser espírita. Eu fiz evangelização infantil quando era criança, mas foi quando eu comecei a me interessar, comecei a me dedicar, a estudar. Então, me considero aí espírita mesmo há uns 16 anos. Trabalho em outros centros espíritas aqui em BH. Quem me indicou aqui foi o pessoal lá do Célia Xavier. Vocês vão perceber que eu gosto muito de falar. A minha maior dificuldade é parar nos 55 minutos combinados antes. Mas espero que a nossa conversa de hoje possa acrescentar alguma coisa, possa trazer reflexões para a gente, poder entender um pouco melhor sobre essa relação pais e filhos. Antes da gente começar, um dia muito adequado para isso, para todos os pais do recinto, meu feliz Dia dos Pais. Mas a nossa ideia aqui hoje é entender um pouquinho melhor sobre essa lógica universal, essa lógica espírita, e como ela se aplica na relação entre pais e filhos, para nós que somos cristãos, mas acima disso para nós que somos espíritas. Estamos numa assembleia de espíritas, numa conversa entre espíritas, e a ideia é que dentro da luz do espiritismo, a gente possa entender melhor qual que é o convite de Deus para a gente, qual que é o convite divino em relação a essa relação que se dá aqui entre pais e filhos e entre mães e filhos também. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa relação familiar e como ela se constrói, quais são os propósitos e o que a gente pode tirar disso, de proveito para o espírito, para nós enquanto filhos, para nós enquanto pais, enquanto mães, para nós enquanto familiares, de maneira geral. A ideia da família em si, ela representa muito para a gente enquanto espíritos aqui encarnados na Terra. Os aprendizados que a gente tem, as oportunidades de expiações que a gente encontra dentro da família muitas vezes. Então, eu espero que hoje, nessa nossa conversa, a gente consiga construir isso de maneira que fique entendível para todo mundo. E, claro, se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, fiquem sempre à vontade, tá? Para participarem, para perguntarem. A gente, dentro da possibilidade do que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu pesquiso e depois mando para vocês. Então, assim, antes de tudo, vamos dar uma passada rápida numa ideia simples. Todos nós que aqui estamos, como é o meu caso, eu não sou pai. Alguns podem não ser, mas todos nós que aqui estamos, somos filhos em algum momento. Nós precisamos de um pai e de uma mãe para nascer. Nós viemos de alguém, nós não nascemos do nada.
esse corpo foi criado por um pai e por uma mãe. Eu sei que muitas vezes, em diversas famílias, isso não se constrói da maneira que deveria ser. Não se constrói da maneira cristã. Às vezes a gente vai ter um pai e uma mãe que não vão entender muito bem a gente, que às vezes, por falhas ali daqueles espíritos que eles estão, não vão criar a gente da maneira que a gente achava que deveria ser criado. Eu sei que muitas vezes, e não cabe a mim romantizar a ideia da paternidade e da maternidade, mas muitas vezes eu sei que muitos filhos têm dificuldades com seus próprios pais. Não vou entrar no mérito se isso está certo ou errado, só quero deixar muito claro que é importante a gente entender que, assim como nós, enquanto espíritos milenares aqui encarnados, temos nossas dificuldades, às vezes não entendemos, não compreendemos o outro, nossos pais também têm esse direito. Eles também são espíritos milenares aqui encarnados num planeta de provas e expiações, um planeta que todos nós que aqui estamos, ainda estamos aprendendo. Quando a gente vai lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos trazem para a gente os 5 mundos, nós estamos no segundo de 5. Então, nós estamos passando pela transição, estamos indo para a regeneração, mas nós estamos ali no meio do caminho ainda. Então, é muito importante a gente entender, é muito importante a gente reconhecer que somos espíritos falhos. A perfeição, apesar de ela ser o nosso objetivo, de todos nós que aqui estamos, a gente não pode ter um compromisso com a perfeição. O que eu estou querendo dizer? A gente não pode se cobrar uma perfeição e nem cobrar dos outros que estão ao nosso redor uma perfeição, porque isso vai só frustrar a gente. A gente não consegue fazer tudo certo ainda, e aqueles que estão ao nosso redor também não conseguem. O primeiro convite, então, que fica dessa nossa conversa, é para aqueles que têm algum tipo de ressalva, quem sabe algum tipo de rancor, algum tipo de ódio em relação aos seus pais, que podem sim não ter recebido uma criação ideal, que podem sim não ter recebido a criação que às vezes achavam que mereciam. O primeiro reflexo que fica para a gente é sobre a questão do perdão. Da gente reconhecer nesses pais, da gente reconhecer no nosso pai e na nossa mãe, a responsabilidade pela vida que a gente tem agora. Como eu disse no início, a nossa vida enquanto espíritos, obviamente, é dada por Deus, mas a vida física ela precisa ser dada por 2 que estavam antes da gente. Nós somos a sequência daqueles que estavam antes, dos nossos avós, dos nossos tataravós. Nós seguimos essa linha genética, que hoje a ciência explica muito bem, mas nós herdamos também. A gente vai ver nas obras espíritas, muitas vezes, no livro Mecanismos não, gente. Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Nos Domínios da Mediunidade? Missionários da Luz, desculpa, fiz confusão. Missionários da Luz, do André Luiz, tem um capítulo que fala sobre reencarnação. E lá ele vai mostrar nos espíritos responsáveis pela construção do corpo humano que, inclusive, os nossos genes, a nossa carga genética, ela é determinada no nosso nascimento para que a gente passe por aquilo que a gente tem que passar. Sabe as tais das doenças que a gente vem de nascença? Pois é, nossos pais foram escolhidos dentro da capacidade genética deles ali, para que a gente tivesse aquela genética necessária para uma prova, para uma expiação que a gente viesse a ter. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos deixam muito claro para a gente o seguinte: se a lei de caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Mais uma vez, nós aqui, enquanto cristãos, nós aqui, enquanto espíritas, precisamos entender que se essa regra que está no Evangelho, se essa regra que é trazida por Cristo como um exemplo de vida, se a gente precisa então amar o outro, a gente precisa amar, perdoar os inimigos, para aqueles que tiveram esses pais que às vezes podem ter deixado a desejar um pouco, quão maior não é a obrigação em relação aos nossos pais, por conta dessa vida que eles nos trouxeram. O primeiro tópico, então, que eu gostaria de abordar aqui hoje, tem a ver com essa gratidão em relação aos nossos pais, independente do que tenha acontecido. O Evangelho deixa para a gente muito claro que, independente do que aconteceu, os nossos erros são com Deus. A gente precisa sanar esses erros, a nossa relação com Deus. Mas a gente também precisa reconhecer, a gente precisa saber valorizar os diversos acertos nas situações mais difíceis que aconteceram. Aqueles que são pais sabem que muitas vezes se privam de muitas coisas para dar para os filhos, para dar às vezes uma educação, para dar às vezes uma noção moral
que muitas vezes nós, como a gente acabou de deixar construído aqui, da nossa imperfeição, às vezes a gente também está aprendendo sobre essa moral cristã, sobre essa moral espírita. A gente tem dificuldades de acertar as coisas para a gente, e Deus coloca na nossa vida um ser que a gente precisa guiar, que a gente precisa auxiliar e precisa dar essas noções dentro da nossa melhor capacidade. Então aqui, mais uma vez, vale de nós, enquanto filhos, olharmos para os nossos pais. Alguns podem nem mais terem os pais encarnados aqui, alguns podem nem ter conhecido os próprios pais, mas sabemos que são espíritos. Sabemos que acima de espíritos encarnados são espíritos imortais. Que nesse dia de hoje a gente tem essa lembrança com um carinho, com gratidão por aquilo que foi construído, com esse amor cristão que nós estamos nos empenhando e lutando para construir. Um amor que reconhece os acertos, um amor que releva os erros, que perdoa aquilo que foi falho, que exalta aquilo que foi bom, para que a gente possa entender que nós hoje somos sim uma individualidade, um espírito individual que foi criado, que passa pelas suas provas, que passa pelas suas dificuldades, que passa pelos seus aprendizados, mas nós carregamos conosco aqueles que nos precederam. Nós carregamos os bons exemplos e às vezes carregamos os maus exemplos, mas que a gente saiba ser grato até esses maus exemplos. O primeiro tópico, passando rapidamente, que eu queria dizer era isso. Mas hoje eu queria me atentar mais na nossa relação enquanto pais. Daqueles, não que nasceram dos outros, mas daqueles que trouxeram outros para esse mundo. Por conta do Dia dos Pais e por conta dessa ideia, a Rosilene falou comigo também que aqui no domingo é uma reunião mais voltada a pais e mães mesmo. Então, tentei direcionar nossa conversa mais para esse tópico. É importante, primeiro, a gente fazer uma pequena leitura histórica, tá? Uma pequena leitura histórica de como funciona a relação da criança com o mundo. O nosso mundo, hoje, tem muitos direitos das crianças assegurados. Hoje, por Constituição, assim, a gente está falando de legalidade mesmo. A criança tem direito à saúde, à educação, à alimentação. Papel da família garante isso e também papel do Estado garante isso para a criança. Para nós que estamos aqui em pleno 2025, talvez isso pareça quase como que algo dado. Mas nem sempre foi assim ao longo da história. Ao longo da história, o papel da criança para a sociedade nem sempre foi esse papel que a gente constrói hoje, que a gente hoje entende muito melhor. Ali no início da Idade Média, quando a gente pega a Idade Média como um todo, a grande luta da criança, daquele ser que chegava no mundo, era pela sobrevivência. A gente não tinha a medicina, a ciência como a gente tem hoje, então as condições de saúde eram muito piores. Aquela criança nascia e o grande desafio dos pais, apesar de, claro, os pais já reconhecerem na criança esse mesmo sentimento que a gente tem hoje, mas o grande desafio era praticamente que aquela criança sobrevivesse. Aquela criança era cercada de rituais e de situações para que ela sobrevivesse. Então, aquele período, o período da infância, que é um período ainda muito frágil de nós, enquanto humanos aqui na Terra, ele era um período muito voltado a essa sobrevivência. Ali, por volta do século XIV, século XVI, começou um pouco a mudar essa ideia. Ali a criança começou a ter as primeiras ideias daquilo que a gente tem hoje em relação a ela. Foi quando a criança começou a ter ser um pouco apresentada a educação, mas naquele momento ainda uma educação muito rígida, uma educação muito impositiva. No século XVII, ali com o Jean-Jacques Rousseau, a gente vai ter um livro que vai marcar muito uma mudança para nosso entendimento da criança enquanto sociedade. O livro Emílio é um romance, uma historinha, né? Um conto. E ele vai trazer para a gente a ideia de o caminho de uma criança pelo seu aprendizado, pela sua jornada de educação. Ali, com o iluminismo que estava aparecendo, veio então essa ideia de que a criança era um ser especial, vamos dizer assim. Um ser que precisava ser cuidado, mais do que nas questões de saúde, que já não eram mais tão relevantes, apesar de que sempre foram e sempre serão.
mas um ser que precisava ter um certo cuidado. No século XIV a XVI, como eu falei, a época das expansões marítimas, a criança era vista como um pequeno adulto. Usava-se a criança para trabalho. A criança precisava trabalhar e fazer tudo aquilo que um adulto fazia. Apesar de terem já as noções de educação, aquela criança era tida como um pequeno adulto. Com esse livro de Rousseau, marcando uma nova era, marcando um novo entendimento, a gente pode separar, então, isso que hoje a gente entende como uma criança. Uma criança que muitas vezes precisa ser nutrida, precisa ser separada, cuidada, instruída dentro daquilo que a gente consegue fazer. Essa ideia, portanto, ela é bem recente. Se eu não me engano, esse livro foi escrito em 1746. Eu anotei, então vamos conferir minhas anotações. Quer ver? Tá aqui, ó. Cadê aqui você? Só um minutinho, porque senão eu fiz a citação, vou citar errado, não podemos, né? Ah, não achei, não faz diferença não. 1762, viu? Falei errado. Esse livro foi escrito em 1762, o Livro dos Espíritos, as obras que a gente está estudando aqui enquanto espíritas, 1860 ali. Então, 100 anos de diferença, era muito recente. Mas Kardec já vai trazer para a gente na codificação uma noção muito interessante da infância. Kardec vai trazer para a gente que a infância ela tem um papel particular juntamente dos espíritos. Quando a gente vai ler o Livro dos Espíritos, a gente se atenta numa parte que fala especificamente sobre a infância. A gente começa na questão 380, que Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Os espíritos respondem: enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Olha que interessante quando ele está falando sobre essa construção. Eu vou acrescentar aqui a outra questão que ele pergunta o seguinte: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Os espíritos respondem: pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. A gente acabou de falar sobre duas vertentes aqui quando nós nascemos e quando as crianças, de maneira geral, vão nascer. A gente falou que somos espíritos imortais que seguem uma série de encarnações para aprendizado, para crescimento. E nós falamos sobre os nossos pais, que nos deram o corpo físico e por isso são responsáveis pela nossa encarnação em algum grau. Aqui Kardec está falando sobre isso. Ele primeiro fala para a gente que o espírito que anima o corpo de uma criança, ele pode ser inclusive mais adiantado que o de um adulto. Como eu disse, muito a gente vive no espiritismo hoje essa ideia de evolução da Terra, de que a gente passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Um dos sintomas dessa mudança, muito se dá a ideia de que passarão a nascer crianças que serão espíritos mais evoluídos, trarão consigo ideias mais aprimoradas, trarão consigo um aprendizado já carregado de outras vidas, trarão consigo pontos morais mais evoluídos, princípios morais mais bem trabalhados. Aqui, quando a gente fala dessa questão que Kardec propõe aos espíritos, eles deixam muito claro: isso é possível, isso é totalmente possível. Nós, quando encarnamos enquanto crianças, carregamos todo o passado que trazemos enquanto espíritos. Nós viemos e aqueles vícios e aquelas virtudes que a gente trazia de antes vêm com a gente. Só que isso é atenuado pelo corpo físico. Allan Kardec vai chamar isso para a gente de um estado de perturbação. E para quem reparou, essa ideia da perturbação é a mesma ideia de perturbação que Kardec traz depois da morte do corpo físico. Kardec, então, está fazendo para a gente um paralelo e demonstrando que, tanto na encarnação quanto no desencarne, a gente passa por um estado mais ou menos parecido. Um estado que tem algo a ver um com o outro.
A gente vai entender um pouco melhor isso quando a gente for estudar as obras espíritas ali. Como eu disse, o Missionários da Luz vai falar para a gente sobre o capítulo de encarnação. A gente vai entender nesse capítulo, que fala sobre a encarnação de Segismundo, que a ligação do espírito com aquele corpo que está se formando se dá no momento da concepção. Mas Kardec traz para a gente que essa ligação não está pronta nem depois que a gente encarna. Emmanuel vai falar para a gente que essa ligação se aprimora conforme a encarnação, mas Kardec vai trazer para a gente que existe um período de perturbação que se dá durante o desenvolvimento desse corpo físico. Então, a criança que nasceu, que está se desenvolvendo, a gente vê, né, a ciência terrena vê, nós enquanto pais, enquanto mães percebemos isso, que essa criança, ao crescer, vai adquirindo novas habilidades. Tem um grande amigo meu que trabalha lá no meu prédio e ele está com a filha de 1 ano agora. E aí lá no meu prédio, na portaria, a escala é 12/36. Então ele fica lá grande parte do dia com a gente. E ele comenta da diferença que dá muitas vezes no mesmo dia, que ele viu a filha num dia anterior, quando ele chega em casa no final daquele dia, ele... tipo assim, já perdeu alguma coisa ali, já passou. Tem estágios da evolução da criança que são muito rápidos, muito marcantes, inclusive. Então, às vezes, o pai e a mãe que tem que sair para trabalhar, por conta desse período afastado ali, um período que às vezes é menor do que um dia, né? Não precisa nem de viajar a trabalho, não. Acaba perdendo algumas coisas. Então, esse desenvolvimento que acontece na criança, o que Kardec traz para a gente no Livro dos Espíritos, juntamente com os Espíritos, é essa ideia de que esse estado de perturbação, então, do espírito ligado àquele corpo, ele vai acontecendo ao longo do tempo e vai diminuindo, essa perturbação vai diminuindo conforme a gente vai crescendo, conforme essa criança vai envelhecendo. Da mesma forma, quando a gente desencarna, a gente também vai ver Kardec falando desse estado de perturbação. É o que a gente vai ver na obra espírita, muitas vezes como um umbral, como aquele momento de adaptação, que às vezes a perturbação de uns vai ser muito rápida, a de outros vai ser muito longa. O próprio Kardec fala pra gente, no Livro dos Espíritos, que esse estado de perturbação no desencarne pode ser de minutos até séculos. A gente vê exemplos disso nas obras, né? A gente vê espíritos muito evoluídos que já viviam uma vida espiritual e ao desencarnar passam pelo processo de perturbação de maneira muito rápida. A gente vai ver, por exemplo, citando um outro livro de André Luiz, na obra Libertação. Quando a gente vê lá o Gregório em Libertação, essa obra foi escrita em 1940, mais ou menos. E Chico, conversando com amigos, conta pra gente que Gregório foi um dos papas da Igreja Católica. Se eu não me engano, foi Gregório VIII. Ou Gregório VII, não sei. Ele foi o primeiro papa que passou uma bula inquisitorial, o primeiro inquisidor. Aquele espírito estava há 800 anos no umbral. Ele estava há 800 anos passando por um estado de perturbação, quando a gente faz essa linha temporal. Então, essa perturbação no desencarne pode ser muito variada, de acordo com a nossa ideia moral. Agora, a perturbação da criança, por outro lado, ela segue mais ou menos a regra física. Não tem uma criança que com 3 meses está se tratando igual um adulto. Não tem uma criança que vai demorar 50 anos para poder passar por essa perturbação e está propriamente encarnada, vamos dizer assim. Aqui tem um tópico já interessante, que isso é conversa para outra hora, mas para deixar a pulga atrás da orelha de vocês. A encarnação não é o ato do nascimento não, tá, gente? É um processo longo. Ele começa na concepção, com essa aproximação do espírito naquele corpo que está sendo criado. Nesse momento, inclusive, da gestação, é quando Kardec vai trazer para a gente que acontece o esquecimento do passado. A gente vai ver lá no livro também, quando fala da encarnação de Segismundo, que aquele espírito, ele quase que se encolhe, né? E ele apaga aquelas lembranças. E aqui a gente pode falar um pouco também sobre esse esquecimento que vem na criança, porque a gente falou até agora sobre a evolução da nossa ideia enquanto sociedade da criança, que a gente começou a entender então essa criança como um ser à parte que precisava ser cuidado, que precisava ser protegido do mundo e ser preparado para esse mundo. E de onde vem esse sentimento? Kardec vai colocar para a gente no Livro dos Espíritos que ele vem basicamente de 2 lugares. O primeiro é um lugar muito biológico, um lugar
muito da evolução nossa enquanto seres, que é aquela ideia de que a criança nasce bonitinha, ela nasce como um ser indefeso. Os espíritos até perguntam para Kardec até pergunta para os espíritos por que a primeira expressão da criança é o choro. E ele fala que os espíritos falam que tem a ver com esse enternecimento que a gente tem em relação à criança. A gente perceber ela enquanto algo frágil. Quando a gente vai comparar com o reino animal, por exemplo, os animais, de maneira geral, eles nascem muito mais independentes. Tem animal que nasce da mãe e já sai andando, levanta e sai caminhando. Nós, enquanto seres humanos, nascemos muito mais dependentes. Os espíritos vão nos explicar que essa dependência tem a ver com essa necessidade de que a gente cuide daquele ser. Se a gente tivesse aquele ser e abandonasse ele as próprias forças ali, morreria. A criança, o bebê humano, o recém-nascido humano, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ter esse direcionamento de carinho e de afeto em relação a ele, para que ele sobreviva mesmo. Como eu disse, a gente analisando a história, antigamente a maior dificuldade era sobreviver, antes de tudo. Então, biologicamente falando, isso cria em nós, enquanto seres, uma ligação com aquele ser que acabou de nascer. Nós, enquanto pais, então, ao vermos aquele ser que depende de nós, que precisa de nós... Quem nunca escutou isso, né? Muitos amigos meus que já tiveram filho falaram, cara, na hora que nasceu, que eu falei, esse bicho aqui depende de mim. Essa criatura aqui depende de mim. Agora, a minha vida precisa mudar. Eu preciso focar nisso daqui. Porque na hora que você vê aquele ser dependente de você, aquilo acende algo. Kardec, inclusive, vai falar desse amor de mãe. Esse amor de mãe que nós, aqui na Terra, temos como o que mais nos aproxima do amor divino. Esse amor que a criatura tem por aquela que também foi criada dela. Claro, a gente sabe que a criação em si depende de Deus, mas Deus, na sua infinita bondade, nos permite ter essa leve convivência com o que seria criar um ser. Então a gente tem essa ideia biológica, mas a gente também tem a ideia espiritual. Essa ideia biológica, mais uma vez, e gente, que fique muito claro, né? As leis físicas que a gente conhece, as leis que as ciências conhecem até então, são leis divinas. Não são só as leis morais que são leis divinas. Então, isso teve um propósito divino por trás. E o que Kardec vai trazer para a gente? Qual o propósito divino? Que a gente possa estreitar esses laços com aquele ser que está ali nascendo. A gente precisa cuidar daquele ser. Então, aqui já aparece um primeiro contato com qual é o convite. Qual é o convite de Deus quando Deus permite que nós tenhamos filhos? Que a gente possa trazer ao mundo esses novos espíritos. Que a gente crie vínculos com eles. No Livro dos Espíritos, a gente vai ter ali na terceira parte, a parte que fala das leis morais, um trechinho que fala exclusivamente da lei de sociedade. Da necessidade que a gente tem de conviver em sociedade, de conviver com outros seres. O primeiro ensaio da lei de sociedade se dá no âmbito da nossa família. A primeira sociedade que a gente precisa conviver é a nossa família. Primeiro, como filhos, em relação aos nossos pais. A gente aprende, então, que enquanto espíritos em desenvolvimento ali, enquanto seres que estão passando até essa primeira convivência com o mundo, primeira que a gente se lembra, obviamente, a gente precisa conviver com outras individualidades. Às vezes os nossos pais não pensam no mundo como a gente pensa. Às vezes os nossos irmãos não pensam no mundo como a gente pensa. A família, essa primeira família mais próxima da gente, aqui eu não estou falando nem de avós, tios, primos, nada do tipo. Essa primeira família vai nos dar, então, esse primeiro contato com o que é sociedade. E segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, a lei de sociedade é a lei divina. A lei de sociedade é uma lei trazida por Deus para que a gente, nessas diferenças, para que a gente, nas nossas virtudes e na virtude do outro também, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer do exemplo do outro, tanto daquilo que não se deve fazer, como daquilo que se deve fazer. Então, mais uma vez, voltando ao prisma, ao ângulo dos pais, a gente precisa entender que aquele ser que está ali, apesar de ser um espírito imortal, ele se apresenta
fisicamente, como ele é um ser imortal, quer dizer, um ser que não terá fim daqui para frente, um ser que foi criado há muito tempo, que não foi criado naquele nascimento, um espírito que vem de diversas experiências, mas que naquele momento é um ser totalmente dependente da gente. Nós, enquanto cristãos, especialmente nós, enquanto espíritas, precisamos ter uma noção dessa missão que começa a se desenvolver ali naquele momento, então. Como a sociedade humana evoluiu a sua percepção do que era a criança, de um ser primeiro que só tinha que sobreviver, para depois um ser que precisava trabalhar para poder ajudar a casa, que não tinha suas necessidades, para um ser que passa a ter suas necessidades, nós precisamos também fazer o paralelo com o nosso entendimento enquanto espíritos, enquanto espíritas. O nosso entendimento enquanto esses espíritos imortais que estão aqui, então, precisando também evoluir seu próprio entendimento do que é o nosso objetivo com aquele ser que está ali encarnando. Da mesma forma que em sociedade nós temos bons exemplos para dar e bons exemplos para colher, mais urgente fica essa necessidade quando a gente está falando da nossa família. Desse primeiro contato nosso com a sociedade, dessa pequena sociedade. Porque todos nós, enquanto espíritos imortais, somos irmãos. Um dia, lá na frente, a gente vai amar todo mundo igual. Hoje, na nossa infantilidade, na nossa pequenez enquanto espíritos, ainda é difícil. A gente ama mais os nossos. Provavelmente a maioria daqui, se tivesse que deixar uma pessoa na rua passar fome para o próprio filho não passar fome, faria isso. E está tudo bem. Mas lá na frente a gente sabe, o Espiritismo traz isso para a gente, que vamos amar a todos da mesma maneira. Que não vai ter distinção entre o meu filho e o filho do outro. Que não vai ter distinção entre o meu pai e o pai do outro. Porque teremos passado por encarnações com praticamente todos, conheceremos todos, amaremos todos. Mas hoje, na nossa realidade, a gente tem um zelo especial. E mais uma vez, eu não estou falando que isso está errado não, tá? A gente só deu uma noção de perspectiva para a gente. Estou falando que a gente precisa usar isso da melhor maneira possível. Então esse ser que nasce ali, biologicamente dependente da gente, ele nasce também espiritualmente dependente da gente. Não que aquele espírito não possa se resolver sozinho. A gente sabe, enquanto espíritas, que a salvação ela nos pertence. Eu não posso salvar ninguém e ninguém pode me salvar. Isso depende da minha própria reforma íntima, da minha própria mudança moral. Mas, ao mesmo tempo, por vivermos nessa sociedade, nessa família, a gente tem, sim, responsabilidade sobre o outro. A missão dos pais em relação ao filho é ainda maior. E aqui, só para deixar claro mais uma vez, quando falo de pais e mães, né? Não só do pai e do homem, falo de pais e mães. A missão daqueles que recebem filhos, então, ela passa a ter uma importância muito grande para nós, que nos dizemos cristãos e que nos dizemos espíritas. Não porque agora Deus quer que a gente faça mais coisa, mas porque nós, enquanto espíritos que buscam esse amadurecimento, nós então buscamos fazer mais. Buscamos ser mais cristãos, entendemos melhor da relação desses espíritos uns com os outros. E por conta desse entendimento, a gente então se dispõe a fazer mais. Mas o que é fazer esse mais espiritualmente falando? A gente já deixou aqui, na nossa base do entendimento de hoje, Kardec trouxe para a gente que esses espíritos vêm com seus passados, que eles podem, inclusive, ser mais evoluídos do que a gente. Se a gente for pensar em evolução, faz sentido, né? Senão o mundo estaria estagnado. Se os filhos fossem menos do que os pais, a gente ia estar voltando para trás e não indo para frente. Mas esse espírito, então, que nasce, ele vai trazer consigo tudo que ele carregava enquanto um espírito anteriormente. Hoje, o que a gente passa na nossa vida, os ódios que a gente carrega, os amores que a gente consegue nutrir, os sentimentos, os vícios, as virtudes que a gente traz conosco, eles vão nos acompanhar depois da morte do corpo físico. E eles vão voltar com a gente quando o corpo físico for criado novamente. Mas a gente falou que naquele processo de encarnação existe um esquecimento do passado, que ele é útil para nós enquanto espíritos. Esse espírito, então, que está sendo ali, que está sendo gerado dentro da mãe, ele passa por um processo de esquecimento para quê? Kardec deixa claro para a gente. O esquecimento tem todo o sentido quando a gente pensa especialmente nos laços de família. Imagina que terrível que ia ser a gente saber que o nosso filho que está nascendo foi aquele que nos matou em 2 vidas atrás. Foi aquele que destruiu nossa família 5 vidas atrás. Foi aquele que nos escravizou 4 gerações para trás. Como a gente conseguiria olhar para aquele espírito
frágil e pensar, preciso cuidar dele. A gente pensar, vou aproveitar que ele está frágil para me vingar. Porque a gente ainda é muito imaturo. A gente ainda nutre esses sentimentos. Mais uma vez, tá, gente? Aqui a ideia não é romantizar nada, não. A gente não quer mais ter esses sentimentos, mas a gente ainda tem. Faz parte da nossa realidade. Faz parte do ponto que a gente está na evolução. Ninguém aqui vai deixar de conseguir sentir ódio do outro amanhã. A gente vai se esforçar muito para que um dia, lá no futuro, a gente consiga. Então, pensando que nós, espíritos imperfeitos, que convivemos com pessoas imperfeitas ao nosso redor, acabamos criando, ainda infelizmente, mais correntes de animosidade do que de amorosidade, é provável que aqueles que a gente conhece hoje, que a gente acaba tendo uma convivência, não se uniram a nós ainda pelos laços do amor. Porque a gente ainda tem dificuldade de plantar laços de amor, gente. A gente tem mais facilidade hoje ainda de fazer inimizade do que de fazer amizade. Então, a gente precisa entender que esse esquecimento, ele ainda, além de tudo, por conta da nossa infantilidade enquanto espíritos, ele é providencial. Ele é providência divina, não numa ideia abstrata de, obrigado Deus por esquecer. Não, os espíritos explicam pra gente. Seria muito difícil a gente muitas vezes ter que conviver com aqueles aos quais a gente fez mal também. Imagina que vergonha, putz, eu matei ele, tem 3 vidas, ele nasceu aqui agora, eu vou ter que, meu Deus do céu. Toda vez que eu for explicar uma coisa para ele, eu falar, mas você me matou, tem 3 vidas. Muitas vezes esse sentimento de animosidade que a gente tem, não é nem que o outro cometeu erro com a gente cometeu erro com o outro. Você fala, quero conviver não. Você não lembra, obviamente, mas aquela energia que chega, você fala, quero conviver não. Aquela pessoa me dá uma energia ruim. Aí a gente sempre se coloca na posição, né, de eu sou bonzinho que fui injustiçado por aquela pessoa. Às vezes a energia ruim, a repulsa instantânea que te dá, é porque você fez bobagem, seu espírito ali lembra, a gente ainda está longe do caminho. Tem muita coisa para fazer. Então esse sentimento que muitas vezes vem com outras pessoas, ele na grande maioria das vezes vai ser sanado quando a gente vê uma criança. Gabriel, mas tem às vezes a pessoa que vê a criança ali e já tem um sentimento de separação. Não quero conviver, não quero aquele filho, não quero criar. Acontece muito isso, inclusive. Os espíritos explicam pra gente. No que ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar como a parentela corporal e a parentela espiritual. Parentela corporal é aquela que a gente já deixou muito claro aqui. A ideia genética por si só. O corpo que é dado. A união de pessoas que geram um novo corpo, que geram um novo ser. Mas a parentela espiritual, ela vem de antes. E ela segue depois daquilo. Como eu disse na lei de sociedade, a ideia é que nós, enquanto sociedade, nos amemos todos. Então, essas parentelas que a gente vai criando, quando a gente consegue criar elas conforme o Espírito, quando a gente consegue trazer para dentro delas esse amor universal que nos guia, é o que vai permitir que nós, enquanto sociedade, nos amemos uns aos outros. Então, às vezes, a gente vai encontrar alguém que a gente gosta muito, que a relação é muito próxima, às vezes foi um parente de outra vida que se aproximou. A parentela espiritual, então, ela não se dá mais com os laços de sangue, mas sim com os laços do espírito. Por isso, algumas vezes, esses laços do espírito que foram carregados de sentimentos negativos, do ódio, da vingança, do rancor, quando aquela criança aparece, vem aquela repulsa instantânea. Vem aquele sentimento de não quero essa criança, não quero conviver com essa criança. Porque ela nos lembra de algo que ainda muito nos assusta. Porque, mais uma vez, somos espíritos imaturos. A gente não precisa se martirizar por conta disso. O que a gente pode, o que a gente deveria fazer, é buscar mudar esse sentimento dentro da nossa capacidade. Porque esse é o convite divino para a gente em relação às crianças. Para que a gente possa criar nesses espíritos laços de parentela espiritual, não mais parentela corporal. Você não é mais sangue do meu sangue, você é espírito do meu espírito. Nós nos completamos e nos amamos e nos auxiliamos mutuamente. Os pais têm um dever para com aqueles filhos e os filhos têm um dever para com aqueles pais. O Evangelho traz para a gente a necessidade desse carinho, desse amor, como a gente falou no início da apresentação hoje, desse respeito em relação aos pais. Os pais, muitas vezes, ao chegarem naquele estágio da velhice, voltam a necessitar dos filhos. Às vezes não conseguem muito mais ter aquela independência que antes tinham. O corpo humano provoca isso na gente.
E é dever dos filhos cuidar daqueles pais. Dar, talvez, um pedaço daquele desvelo, daquele amor e daquele carinho que receberam enquanto crianças. Aos que não receberam, cabe dar o amor que não receberam. Cabe dar o bom exemplo. E aos pais, enquanto aquela criança também está na necessidade, depende daqueles pais, cabe o cuidado. Como eu disse, como socialmente a ideia da criança foi evoluindo, espiritualmente ela vai muito mais longe do que isso, essa ideia da criança. Nós, enquanto pais, enquanto tutores, e aqui eu não estou falando nem de pais de sangue, não. Você pode ter adotado uma criança, pode ser filho do seu irmão que morreu, ou do seu irmão que não quis criar aquela criança. A ideia, a parentalidade espiritual, ela vai muito além da parentalidade corporal. Nós temos aqueles que muitas vezes nós conhecemos já velho e viraram filhos do nosso coração. Essa ideia de parentalidade espiritual, então, ela vem no Evangelho trazer para a gente da responsabilidade que nós, enquanto espíritos, temos em relação aos outros, do que a gente pode fazer pelo outro. E fazer pelo outro é caridade. E Kardec disse para a gente, fora da caridade não há salvação. Kardec faz essa releitura para a gente. Então a nossa ideia, quando a gente pensa na criança, é de que existe um convite divino. Esse convite de cuidar daquele ser. Aquele ser que é frágil e que para a gente já é muito claro que necessita dos cuidados materiais. Mas nós, enquanto espíritas, precisamos dar um passo além e entender que os cuidados morais vão muito além dos cuidados materiais. Claro que a gente não pode negligenciar os cuidados materiais para falar, vou dar só cuidados morais. A gente precisa dar os cuidados materiais dentro da nossa possibilidade, dentro do que a gente consegue, dentro da nossa capacidade ali. Agora, os cuidados morais a gente precisa, acredito eu, que ter um esforço maior. A gente precisa trabalhar, aprender a trabalhar melhor a nossa própria evolução moral e espiritual para auxiliar na daquele espírito. A gente vai ver na infância, nesse estado de perturbação que Kardec chama para a gente, uma oportunidade enquanto espíritas. Por quê? Porque esse espírito que está em processo de reencarne, tá? É um espírito reencarnante ainda, mesmo já nascido, tá, gente? Eu não estou falando só da gestação, como eu disse. A perturbação, segundo Emmanuel no livro O Consolador, questão 109, a perturbação vai durar, ele não chama de perturbação, tá? Mas essa janela de oportunidade aí vai durar especialmente até os 7 anos de idade. A gente tem essa leitura no Espiritismo, ela é trazida por Emmanuel no livro O Consolador, na qual ele fala que essa janela de desenvolvimento moral do espírito, ela acontece até os 7 anos de idade. É aquele período no qual o espírito, por conta do corpo que ainda se desenvolve, está mais aberto a receber o que é de natureza moral. Ele está desenvolvendo as noções de ética, ele está desenvolvendo as noções de moral. Ali, tá, nós estamos falando do espírito encarnado. Claro que esse espírito já carrega suas noções anteriores, mas ele está aberto a mudanças, ele está aberto a bons exemplos. O Espiritismo, então, vai trazer sobre essa responsabilidade dos pais de perceberem quais são as inclinações daquele espírito. Nós falamos que esse espírito imortal, ele vem carregando seus vícios e virtudes do passado. Qual passa, então, a ser o papel dos pais nessa ideia de uma janela de oportunidade para modificar aquela moral? Incentivar aquilo que é bom, aquilo que é virtude. Você percebe que seu filho tem pontos fortes, incentive aquilo, e de corrigir os pontos fracos. De trazer para ele noções novas de moral naqueles pontos que são complicados. A gente vai ver isso nas crianças, os traços já começam a se desenvolver desde lá do início. Às vezes a gente vai ver que a criança ela é um pouco mais egoísta que a outra. Uma criança é um pouco mais orgulhosa do que a outra. Uma criança é um pouco mais caridosa do que a outra, mais amorosa do que a outra. A gente precisa identificar pontos fortes, incentivar esses pontos fortes. A gente precisa identificar pontos fracos e tentar corrigir. Corrigir de maneira amorosa. Porque Deus nos corrige de maneira amorosa. Isso também é uma lembrança muito importante aos pais. Porque como a humanidade evoluiu, as noções de educação também evoluíram ao longo do tempo. Como eu disse, entre o século XIV e XVI, a criança ia trabalhar no navio, expansões marítimas, a Europa estava saindo dali, descobrindo o resto do mundo, né? Descobrindo o que já era descoberto, não por eles.
A Europa estava ali, as crianças enfiavam no navio e falavam, vão trabalhar, vão fazer. Hoje a gente sabe que a criança precisa ir para a escola até uma certa idade, precisa aprender algumas coisas, mas hoje a nossa sociedade negligencia o papel de pai e de mãe, delega para a escola. Porque hoje a nossa sociedade, o tempo parece que ele é muito rápido. A internet trouxe muita coisa boa, mas ela acelerou muito a gente. A gente é demandado a todo tempo. Então você não trabalha mais só na hora que você está no trabalho. O seu chefe te liga em casa. E você tem que entregar uma coisa para amanhã e você precisa fazer no seu tempo livre. Que era um tempo que às vezes você tinha que estar com os filhos. Eu sei que esses são desafios da nossa realidade hoje. Mas nós, enquanto espíritas, precisamos colocar esses desafios sob a perspectiva do espiritismo. Qual é o meu convite enquanto pai e mãe na terra? É simplesmente viver uma vida material e prover aquilo que é material para o meu filho? Não. É viver uma vida espiritual. O Evangelho traz isso a todo momento. Nós não podemos nos afastar da vida material, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos colocar a vida moral, a vida espiritual, acima da vida material. Nós precisamos aprender a viver a vida material em função da vida espiritual e não o contrário. Hoje, nós, enquanto espíritos ainda imaturos, ainda em aprendizado, temos uma tendência a fazer o contrário. Quando sobra tempo, a gente faz a vida espiritual. Quando sobra oportunidade, quando está tudo certo na minha vida, eu preocupo com aquilo que é moral. Em relação aos filhos, a gente precisa ter mais atenção em relação a isso. Por quê? Porque ali é um ser que está desenvolvendo novas noções morais. Eu falei que Emmanuel traz para a gente no Consolador que até 7 anos é a janela de oportunidade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai trazer para a gente que vai até... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu tinha marcado a parte e desmarcou. Mas ele vai trazer para a gente, cadê? Na questão 385, a questão eu sei com certeza. Aqui, ó. Na questão 385, o Kardec pergunta para os espíritos: que é o que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então a pergunta de Kardec tem a ver com algo que a gente muitas vezes repara nas crianças, né? A adolescência, aquela fase rebelde, a criança parece que muda dali. Parece que surge quase que um novo demôniozinho, né? Aquela criança que às vezes começa a querer se impor muitas vezes, que começa a ter vontade, você fica, você tem vontade agora, antes você era tão mais dócil. Tem gente que até, tem pais que até sofrem muito nessa passagem, né? Porque aquela figura de um ser que precisava, que era dependente, que era um ser muito ligado, às vezes se separa, não quero mais ter contato com meus pais, não vai comigo para tal lugar, não faz tal coisa, não me leva em tal lugar, me deixa aqui para eu chegar lá sozinho. Isso começa a acontecer e essa pergunta ela me chamou a atenção, porque realmente quando a gente vai pensar socialmente falando, a adolescência marca um ponto relevante da vida da criança. E Kardec faz uma pergunta sobre a criança. Os espíritos, a resposta aqui é grande, não vou ler com vocês, quem quiser ler depois em casa, tá, gente? No Livro dos Espíritos tem um trecho que fala sobre a infância, da 379 até a 385, para quem tiver interesse depois de ver as referências que eu estou trazendo aqui hoje. Mas um trecho que eu destaco, que é importante compartilhar, os espíritos falam o seguinte: desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e a assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Então, enquanto Emmanuel coloca que essa janela de oportunidade vai até os 7 anos, os espíritos estão trazendo para Kardec que vai ali aos 15, 20 anos. Essa necessidade de cuidado que a gente conhece hoje, esse espírito, quando ele deixa de precisar desse cuidado, acontece essa fase de mudança. Por quê? Porque aí o espírito já está devidamente encarnado, vamos falar assim. Isso, inclusive, tá, gente, vai ter um bom paralelo aí com o que a ciência coloca hoje. A ciência coloca hoje para a gente que, por exemplo, o cérebro só está totalmente desenvolvido, totalmente maduro aos 25 anos.
Então a gente vai perceber, quando a gente faz o paralelo com aquela fala anterior dos espíritos para Kardec que eu trouxe aqui, que a perturbação faz com que o espírito não possa se expressar da maneira que ele é, porque os órgãos no corpo ainda estão se desenvolvendo. Se a gente coloca isso então como necessidade para que a gente esteja 100% encarnado, vamos dizer assim, tá? Não que a gente não está encarnado antes, mas para que a gente realmente possa assumir o controle desse corpo, para que nós, enquanto espíritos, tenhamos realmente esse livre-arbítrio mais aprimorado, essa ideia de consciência mais trabalhada, essa ideia de individualidade mais bem construída na gente. Os espíritos colocam que para isso se dar, é necessário que o corpo esteja plenamente desenvolvido. E a ciência diz que o corpo só está plenamente desenvolvido aos 25 anos, com o desenvolvimento do cérebro. Claro que o nosso corpo continua amadurecendo daí, mas falando de desenvolvimento pleno do corpo. Então, quando a gente coloca 15 a 20 anos, que é o prazo que os espíritos trazem para Kardec, eu sinto que faz um pouco mais de sentido do que só os 7 anos. Aí, relendo, então, a ideia de Emmanuel a partir daí, eu percebi que Emmanuel fala dessa janela de oportunidade para aquilo que é moral. Mas ainda existe muito aprendizado nesse espírito de criança, né, nesse espírito em desenvolvimento, até essa janela que a encarnação está completa. Até esses 15 a 20 anos de necessidade de cuidado. Pode não ser só um cuidado moral, pode ser inclusive um cuidado material. Né? As crianças nessa idade ainda estão dentro de casa, os pais ainda estão provendo para essa criança, os pais ainda estão auxiliando nesse desenvolvimento. Então aí ainda existe oportunidade, tá? Essa janela que Kardec coloca, então, ela abre para a gente mais uma chance de fazer. Não é só até os 7 anos. Essa criança ainda depende de nós até uns 15 ou 20 anos de cuidado que os espíritos estão colocando aqui no Livro dos Espíritos. Então a gente precisa entender, gente, que esse convite enquanto pais, enquanto mães, esse convite é para que a gente desenvolva essa parentela espiritual. Deus, na sua infinita bondade, nos dá uma janela de oportunidade. Nós, enquanto adultos, filhos, pais, afins, ainda continuamos aprendendo. Mas ali, dado o processo biológico que é necessário para a gente, e como eu disse, processo biológico é processo divino, Deus colocou isso no nosso caminho, Deus abriu essa janela de oportunidade que é estudada, entendida e trazida pela própria biologia, pela própria necessidade do corpo físico. Nós temos a necessidade da encarnação ainda. Por conta dessa janela que se abre, então, nós, enquanto pais, enquanto cristãos, enquanto espíritas, precisamos reconhecer a nossa oportunidade de ação. E isso daqui talvez seja o mais relevante da nossa conversa de hoje. Não é necessidade de ação, porque necessidade às vezes traz um peso muito forte. Eu preciso fazer. Não precisa, a gente pode fazer. Depende do nosso compromisso com a gente mesmo, do nosso compromisso com aqueles que estão ao nosso redor, da nossa reforma íntima, da nossa decisão firme de sermos cristãos, de sermos espíritas. Porque essa decisão não é tomada uma vez na vida. Eu não passo a ser cristão quando eu conheço a mensagem de Cristo e aí eu falo, que lindo, agora eu sou cristão. Não, eu tomo todo dia essa decisão. Quando aparece a oportunidade de fazer uma coisa errada e eu falo, não vou fazer. Por quê? Porque eu sou cristão. Quando aparece a oportunidade de eu criar uma corrente de ódio e eu falo, não vou criar, vou perdoar. Por quê? Porque agora eu sou cristão. Essa decisão ela precisa ser retomada a todo segundo da nossa vida. Quando as provas aparecem, quando as oportunidades novas aparecem. Então, quando a gente, enquanto espíritas, reconhece que nessa ligação com os nossos filhos existe uma janela de oportunidade, não é uma cobrança divina, é uma oportunidade divina. Deus nos ensina através do amor. Se a gente precisa da dor para aprender, é porque a gente ainda é muito infantil. A gente precisa, então, reconhecer nisso uma possibilidade. A ideia de hoje da nossa conversa era que a gente olhasse para essa parentalidade espiritual que se desdobra na nossa frente. Para que a gente reconhecesse nela uma janela aberta. Uma janela para que a gente possa agir como verdadeiros cristãos e como verdadeiros espíritas. Uma janela para que a gente possa reconhecer a bondade divina brilhando por nós. Nossos filhos são a expressão de Deus na nossa vida. Nossos pais são a expressão de Deus na nossa vida. Os parentes que a gente tem aqui, que a gente convive, são mensagens de Deus
para que a gente aprenda com os erros dos outros e para que a gente aprenda com os acertos dos outros, para que a gente possa ser mais acerto para o outro e menos erro para o outro, para que a gente possa, enfim, desenvolver o que é esse cristianismo, desenvolver o que é esse espiritismo. Que nós, enquanto espíritos imortais, enquanto espíritas aqui encarnados que decidiram, optaram a abraçar essa doutrina, que a gente reconheça essa oportunidade, que ela não seja pesada, porque Jesus falou, o meu jugo é leve. A gente precisa reconhecer nessas relações a leveza que elas trazem, a leveza do convite que é feito por Jesus, porque nós podemos seguir esse convite. Hoje nós já somos maduros o suficiente para seguir esse convite. Para aquelas crianças que estão ainda nos 7 anos, para que estão nos 15 aos 20, para aquelas que estão até nos 60 anos, que ainda são nossos filhos do coração, porque assim serão para toda a eternidade. Que a gente saiba transformar esses vícios em virtudes. Gente, meu tempo estourou. Muito obrigado pela atenção de vocês e um ótimo domingo. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Minha gente, agora chegou a hora de agradecermos essa oportunidade imensa que nós tivemos de estarmos aqui, buscando nas palavras que nosso irmão Gabriel trouxe, algum momento de reflexão para o nosso dia a dia, para que esses conhecimentos toquem o nosso coração e façam parte de nós. É preciso praticá-los. O Evangelho só é realmente aprendido quando se pratica. Então, que a gente leve esses ensinamentos, essas reflexões para o nosso dia a dia. No mais, agora, quem achar necessário tomar o passe vai ser dado logo após a nossa prece. E lembrando a todos que a casa tem vários estudos, segundas, quartas, sextas, domingos. Nós temos um quadro de avisos, então sempre vejam os avisos da nossa casa. Temos também a Fraternidade Espírita Irmão Miramês no YouTube, com a palestra aqui que é gravada, certo? Então quem está em casa, quer aproveitar, ouvir uma palestra, nós estamos lá também. Então, agora vamos só agradecer. Em nome de nosso irmão Jesus e de nossa Mãe Santíssima, vamos rogar que essas energias que captamos nesse instante possam acompanhar os nossos passos, até nossos lares, até nossos serviços, até nossos vizinhos, e que a gente possa repartir essas energias boas que a gente recebe aqui. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja. Felicidades a todos, mais uma vez, parabéns.